Boa tarde aos internautas. Nesta quarta-feira, mais uma vez, voltamos com o programa Olímpia Sociedade, falando de coisas do dia a dia. E hoje nós trouxemos para conversar com Célia Dias Bel, ela que é proprietária da Escola de Idiomas. Então, aqui no programa, todas as quarta-feiras, 3 horas da tarde, você tem reprise às 5h30, às 7h30, às 9h30 e às 11h30. Então, você assiste em tempo real, www.jmv.tv.br, e lá você está sempre em dia com os programas que nós realizamos todas as quarta-feiras aqui no Jornal do Médio Vale do Itajaí. Entrevistando a Célia. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Olímpia. Eu quero saber quando tudo começou. Bem, eu, na verdade, tenho a minha formação nessa área pedagógica. Eu estudei letras e fiz o meu mestrado na área também de linguística, de língua inglesa. Quando eu terminei de fazer o meu mestrado, eu fui morar na Europa com o meu marido. Meu marido foi fazer o mestrado dele lá e eu fui acompanhá-lo e acabei, inclusive, dando aulas na universidade onde ele fez o mestrado dele, mas, lógico, na área de linguística. E quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a dar aulas particulares, porque, assim, eu, de fato, não sabia muito bem ainda o que eu ia fazer. Comecei a dar aulas particulares. Essas aulas eram sempre ministradas na casa do aluno, ou na empresa do aluno, ou num lugar onde o aluno estipulasse. Nunca na minha casa, porque eu tenho filhos pequenos, não daria para fazer isso lá. E falando de Europa, só para conhecimento de vocês, ela é esposa do Charles Bel, que é engenheiro. Ele é engenheiro têxtil. Engenheiro têxtil, né? Que a nossa região é muito rica em têxtil. Ele foi na Alemanha. E o Charles é irmão do Cláudio Bel, que é outro engenheiro de destaque, e são sobrinhos do Lindolfo Bel, que é o nosso grande poeta. Pode continuar. Sim. Então, como eu ia dizendo, eu voltei ao Brasil e, assim, naquele período em que eu ainda não sabia o que fazer, eu comecei a dar aulas particulares e eu vi que a procura estava sendo muito grande pelas aulas de idiomas, especialmente pelo inglês, e, assim, os meus alunos iam falando para outras pessoas em relação às nossas aulas, e eu já não conseguia mais assumir mais alunos porque eu precisava desse tempo de translado entre a casa de um aluno e de outro aluno. Muito bem, então me surgiu a ideia de abrir a escola. O que a escola veio trazer de novo para a nossa região? Muito bem, então, assim, quando eu tive a ideia de abrir a escola, eu sabia, obviamente, que nós tínhamos aqui na nossa região já 2 franquias estabelecidas, e eu não queria trazer para Timbó e para a nossa região mais uma franquia. Mesmo porque, assim, as franquias têm as suas vantagens e as suas desvantagens para o franqueado, né? Então, assim, você quer abrir uma escola de idiomas, você escolhe a sua franquia, eles te dão todo o know-how inicial para você abrir a escola e, obviamente, toda a publicidade envolvida para a abertura da escola. No entanto, o franqueado, ele fica engessado no sentido de ter que usar o material da franquia, ter que usar o que a franquia tem para oferecer. E como eu dei aulas na Europa, eu sei que a quantidade de material, especialmente para o ensino de língua inglesa, ele é muito rico. A gente tem muitas ferramentas hoje em dia que a gente pode usar. Nós podemos usar vídeos, nós podemos usar a própria internet e usar uma série Qual é o material utilizado? Pois é, então, assim, o material que nós utilizamos lá na escola para o inglês é o material que foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, tá? Na Inglaterra. Esse material, assim, só para a gente ter uma ideia do que significa a Universidade de Cambridge, a Universidade de Cambridge ela está entre as 20 melhores do mundo. Se nós calcularmos que entre as 200 melhores universidades do mundo não há nenhuma universidade brasileira, infelizmente, entre as 200 melhores do mundo, a Universidade de Cambridge está entre as 20 melhores do mundo. Então, a Universidade de Cambridge é uma universidade com quase 500 anos de história e, assim, eles têm um grupo de cientistas, de professores doutores que desenvolveram esse material de língua inglesa, né, para ser aplicado. Então, muito bem. Nós escolhemos então esse material pela qualidade do
obviamente, da universidade e pela qualidade do material. Em relação ao alemão, nós utilizamos o material da Langenscheidt. Langenscheidt não é uma universidade, a Langenscheidt é uma importante editora e ela desenvolveu também todo esse material que nós utilizamos para alemão e que segue também os mesmos critérios, né? Então, assim, por que nós escolhemos esse material e, assim, até fazendo um link com o que você tinha perguntado antes em relação ao que nós viemos trazer de novo, tá? O material é um dos nossos grandes diferenciais, porque esse material, ele já obedece aos níveis linguísticos que foram estabelecidos pelo Conselho Europeu. Para a gente entender melhor o que isso significa, o Conselho Europeu ele foi formado, depois que foi formado a União Europeia, para lidar com essas questões das línguas dos países envolvidos na comunidade europeia. Muito bem, então, para o ensino de línguas estrangeiras foram estabelecidos 5 níveis linguísticos, A1, A2, B1, B2 e C1. Esses 5 níveis linguísticos, então, depois que eles foram estabelecidos, as universidades e as editoras começaram, então, a trabalhar obedecendo esses níveis. O que isso significa? Em termos práticos, significa que até pouco tempo o aluno dizia, quando você perguntava para o aluno, olha, em que nível linguístico você está nesse momento? Ele dizia, olha, eu estudei até o livro 3 na escola tal, ou então até o livro azulzinho na escola tal. E isso não trazia para nós nenhum embasamento teórico do que o aluno de fato sabia fazer, né? Então, assim, com esse nivelamento internacional agora, o aluno vai simplesmente dizer, olha, eu estou no nível B1. E a pessoa que estiver entrevistando ele em qualquer parte do mundo, e esse é o grande barato, que assim, ele pode fazer uma entrevista ou um teste de nivelamento aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos e em todo lugar do mundo que ele disser, olha, eu estou no nível B1, as pessoas que estiverem entrevistando ele vão saber sobre o que ele está falando. Saber exatamente, o que tá falando, a mesma língua. Porque existe um critério, existe uma descrição de habilidades em relação a cada nível. Então, quem está no nível B2 já consegue se comunicar numa certa quantidade de áreas com uma certa facilidade. Então, a descrição dos nivelamentos é uma descrição internacional. E daí todo mundo passa a falar, na verdade, a mesma língua em relação à avaliação de habilidade senão a professora tem que conversar para saber que estágio está o aluno. Exatamente. E esse conversar, na verdade, assim, é preciso haver um critério, é preciso ser muito criterioso para em poucos minutos determinar qual é o nível linguístico do aluno, né? Isso é um pouco complicado, na verdade, de se fazer. Então está Célia Bel, nossa entrevistada de hoje da Escola de Idiomas. Nós logo vamos para o primeiro intervalo. Nós temos 3 blocos. Você assiste ao vivo agora. Nós estamos ao vivo para o mundo, www.jmv.tv.br. É o Jornal do Médio Vale com você em toda parte do mundo, especialmente de Timbó para o mundo. E nós logo mais retornaremos com o segundo bloco. Vamos pedir mais algumas coisas, queremos saber mais alguma coisa de Célia Dias Bel sobre a Escola de Idiomas aqui na cidade de Timbó.